E a vitória de Javier Milei deixa uma pergunta: como ficam os laços entre Brasil e Argentina? A diplomacia brasileira ainda aposta no pragmatismo do novo governo argentino, apesar das diferenças ideológicas. A reportagem é de Pedro Teixeira. Um dia após a vitória de Milei, nenhum contato de Lula diretamente com o libertário argentino. O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, disse que o presidente brasileiro só deveria falar se Milei pedisse desculpas. Alegou que ele ofendeu o presidente brasileiro, abre aspas, de forma gratuita. Enquanto isso, o ex-presidente brasileiro fez uma videochamada com o presidente eleito da Argentina. Você representa para o Brasil muita coisa, tá? E tenha certeza que tudo que for possível fazer por você estarei à sua disposição. Depois da ligação, Bolsonaro ainda foi às redes sociais para dizer que foi convidado para a posse de Milei no dia 10 de dezembro. Bolsonaro vai com o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e avalia se a ex-primeira-dama Michele também estará na comitiva. Já o presidente Lula não deve comparecer ao evento e vai enviar um representante. A CNN apurou que o Itamaraty aposta na presença do vice-presidente Geraldo Alckmin na cerimônia. Além de discreto e de não ser conhecido do público argentino, Alckmin não é prioritariamente um político de esquerda. Do lado argentino, a ala mais moderada vem dos aliados do ex-presidente Maurício Macri, que apoiou a candidatura de Milei. A expectativa da diplomacia brasileira é de que o pragmatismo deste grupo prevaleça na política externa do novo governo em relação ao Brasil, principalmente sobre o comércio bilateral. A CNN apurou que a equipe econômica brasileira recebeu sinais de moderação de Milei, que já chegou a dizer que não faria mais negócios com o Brasil, acusando Lula de ser comunista. Mas a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Foram 15 bilhões de dólares em exportações só no ano passado, valor que representa quase 5% de tudo que o Brasil vende para fora. E segundo a CNN apurou, aliados de Milei acreditam que estremecer essa relação só vai comprometer ainda mais a já fragilizada economia do país. Em relação ao Mercosul, há sinais mais claros de recuos. Depois de declarações enfáticas sobre a saída da Argentina, Milei fala agora em modernizar e alterar a forma de funcionamento do bloco. Nakagawa, de uma maneira geral, aqui a Argentina hoje foi o tema principal do noticiário. E as reações dos agentes políticos disseram muito sobre esse calor, né? Como esquentou a eleição argentina, esquentou a política brasileira hoje. A esquerda, eu senti pelo menos um certo recalque, né? Principalmente das autoridades brasileiras, do governo federal. E a direita, o bolsonarismo, de certa maneira, surfou um pouco na onda Milei, na vitória do Milei. Isso tudo aqui, que a gente presenciou aqui no Brasil hoje, repercutiu aí? O Brasil foi assunto aí? As posições do governo Lula, as posições dos ministros do governo Lula, as posições do Bolsonaro, Bolsonaro ligando, ou foi algo brasileiro? Foi algo, do ponto de vista argentino, não estava na lista de prioridades. Talvez hoje, essa segunda-feira, já mostre um pouco como pode ser a nova política externa do governo Milei. O Brasil definitivamente não está ali na lista de prioridades. Há uma série de outros assuntos, inclusive no campo externo, que são muito mais caros ao entorno de Milei, ao próprio candidato. E o Brasil, assim, pareceu muito pouco. Mas aí eu faço uma ressalva. A cena do ex-presidente Jair Bolsonaro conversando com o Javier Milei passou em praticamente todos os canais de televisão durante o dia. Não por ser Jair Bolsonaro, não por ser o ex-presidente do Brasil, e sim porque
não existe imagem de Javier Milei hoje, nesta segunda-feira. Ele não apareceu. Então, foi a única imagem nova, depois dos discursos de ontem, da vitória, foi a única imagem que as TVs, que a mídia argentina, que a sociedade argentina tinha de Javier Milei hoje. Por isso, do interesse. Me parece ser muito pouco por causa do Brasil. Não foi porque é uma pessoa importante no Brasil que isso ganhou espaço na mídia. Agora, é interessante porque, assim como Milei abaixou a temperatura quando fala, por exemplo, de dolarização, diz que vai ser ter uma série de etapas antes disso, ou mesmo no trabalho do Banco Central, no campo externo, na relação com o Brasil, também houve a mesma coisa, porque se lá atrás, algumas semanas, Lula era comunista e não vou fazer negócio com o Brasil, no último debate, ele bateu muito nessa tecla de que as relações comerciais são entre entes privados e o Estado teria pouco espaço para interferir, o que não é verdade, porque é o Estado que abre caminhos, abre avenidas ou fecha caminhos entre dois mercados. Mas sim, o Brasil não está na lista de prioridades, pelo menos nessa segunda-feira não foi, e há uma modulação do discurso também neste campo. Lorival, ficou claro para você hoje que o Brasil não é prioridade imediata, pelo menos, do Milei? Veja, a Argentina está no primeiro dia de uma transição bastante tumultuada e da preparação para mudanças drásticas no campo econômico, né? Então, realmente fica para segundo plano essa questão, embora seja intrigante, por outro lado, né? Assim, por isso eu não quero ser categórico em relação a isso. Intrigante que, por outro lado, o Milei já se apresse em confirmar, né, que vai viajar para os Estados Unidos e para Israel. Com relação a esses dois países, ele usou uma expressão, vai ser uma viagem... Como é que foi? Qual foi o termo que ele usou? Que era uma coisa meio religiosa, assim, não uma peregrinação, mas foi uma palavra parecida que ele... Se alguém se lembrar, me ajude aqui. Mas, de qualquer maneira, era algo assim, que demonstrava que ele estaria voltando para as suas matrizes, dos seus valores, do seu pensamento e tal, né? E que é interessante, porque demonstra, assim, querer estar associado ao tipo de prosperidade que está vinculada ao protestantismo. Existe toda uma teoria sociológica em relação a isso, né? A prosperidade, a ligação do Skinner, né? A ligação clássico, né? A ligação entre prosperidade e protestantismo, e juntar isso com o judaísmo também, que também tem vínculos bíblicos entre a visão dos evangélicos, do juízo final, e os judeus tomarem de novo Jerusalém. Tudo isso enfim, valores difusos que estão aí projetados pelo Milei, mas o que eu acho natural mesmo é que ele não esteja discutindo Brasil e Mercosul agora. Isso são questões para depois. O que é estranho é ele se referir a Estados Unidos e Israel enquanto o peso está derretendo e a economia argentina está num momento de dificuldade gravíssima. Nacas, quer falar alguma coisa? Você estava gesticulando? Sobre esse comportamento. Sim, sobre esse comportamento que o Lorival descreveu absolutamente com um brilhantismo, como sempre. Hoje, conversando com os colegas jornalistas ali na frente do hotel do bunker de Javier Milei, aparentemente ele recebeu um rabino aqui de Buenos Aires durante o dia. Essa informação aparentemente não foi confirmada ali pelo pessoal, mas a informação que circulava entre os colegas era isso. E muita gente diz que ele está num processo de conversão para o judaísmo. Então é muito interessante, é realmente fascinante observar essa faceta de Milei, que é uma pessoa muito intrigante em várias áreas, né? Desde a conversa com cachorros até esta coisa mais espiritual que tem ganhado espaço na agenda e no pensamento dele. Daniel Rittner, a sua leitura da reação do governo brasileiro, eu senti uma diferença, e a gente já vinha sentindo dos agentes diplomáticos, né, dos profissionais da diplomacia brasileira, tentando construir pontes já há semanas, né, já há dias, com a campanha do Javier Milei, e os políticos, né,
principalmente ligados ao Partido dos Trabalhadores, que reagiram mal à declaração do Paulo Pimenta hoje, ministro das Comunicações, que o presidente precisa ligar para pedir desculpa. Teve essa diferença, ela se estende por toda a esplanada, do que pensa o Itamaraty, do que pensa o Palácio do Planalto /PT, da melhor forma e o melhor caminho para tentar ter algum tipo de relação positiva com o governo Milei? O que deu para ver claramente é essa divisão de abordagem, de estratégia entre PT, ala política, Paulo Pimenta e diplomacia. Estão falando línguas diferentes. Eu vou responder a sua pergunta, Caio, mas só pensando aqui no rabino que entrou no Hotel Libertador, ali na tradicional Avenida Libertador de Buenos Aires, imagino, estou chutando aqui, que seja Axel Anish, que é um rabino absolutamente midiático na Argentina e de quem Milei se aproximou nos últimos tempos, toma como um conselheiro, mais do que um conselheiro espiritual, ali um conselheiro para tudo, né? E deriva dessa relação essa nova paixão de Milei pelo judaísmo. Ele já disse que gostaria de se converter, mas tinha muitas dúvidas porque... sabe como é, né? Os judeus cumprem o Shabá e aí, se ele fosse eleito presidente, como é que ia deixar os sábados? Não ia poder ter reunião com ninguém. Então, esse era o grande dilema de Milei na sua suposta conversão ao judaísmo. Agora, voltando ao que você me perguntou, Caio, essa declaração do ministro Paulo Pimenta pegou a diplomacia de surpresa, porque... o tom tem sido expressões usadas no Itamaraty, paciência estratégica, não dobrar a aposta, que a ordem é agir com naturalidade, contenção, para não responder a eventuais agressões, retórica pesada do Milei, e agir em silêncio. O momento exige silêncio, isso é o que tem dito o Itamaraty. Então, obviamente, quando vem o ministro da Comunicação Social e insinua que Milei deveria pedir desculpas ao Lula para que essa relação se distensione, o que obviamente não vai acontecer, né? Milei não vai pedir desculpas ao Lula. Isso se costura de uma forma muito mais sutil, né, em se tratando de diplomacia, e o Itamaraty, pelo que eu tenho ouvido e visto vários testemunhos, tem agido para se aproximar. Isso faz em silêncio. E aí o ministro Paulo Pimenta acabou sendo, digamos, pouco sutil nessa abordagem, o que surpreendeu a diplomacia brasileira. Dorival, você já acompanhou aí diversas transições, diversas eleições, reações aqui e acolá de diversos governos. Qual a sua leitura ali dessas 24 horas posteriores à vitória do Milei, do ponto de vista de governo brasileiro, de como Brasília está reagindo à vitória do Milei? Bem, com o habitual emocionalismo, né? Assim, acho que a política externa brasileira ela ficou refém, né, de emoções, isso também desde o Lula 1, Lula 2, Dilma Rousseff, que não gostava muito de política externa, mas acabou assumindo algumas posições também, e o Bolsonaro também, quer dizer... E para mim é muito estranho, né? Que eu sou um cara de relações internacionais, eu vivo isso há mais de 30 anos. Para mim parece tudo muito infantil, muito infantilizado, assim, comparando com os interesses de Estado que estão em jogo, pessoas se comportando, né, capturando as questões internacionais com essa linguagem infantil, né? E por falar nisso, o Milei explicou a ida dele para os Estados Unidos, dizendo que a viagem tem uma conotação mais espiritual que de outras características, vai se reunir com rabinos em Nova York, vai a Miami, a terra do Trump, mas não mencionou o Trump, e ele esteve em Nova York com a irmã Karina, no El Obel, que é o lugar da tumba do rabino Menachem Mendel Schneerson, mais conhecido como Rebbe de Lubavitch, sétimo líder da dinastia racídica, falecido em 1994, aí estava usando um kippá e levando um exemplar da Torá, então ele está realmente mais para lá do que para cá em termos de Velho Testamento e Novo Testamento, né? Mas, assim, acho que a gente vai ter que
que aceitar isso, né? Que as coisas, o simbolismo e as narrativas, né? E todas essas coreografias, Sim, né? Estão ocupando cada vez mais lugar, né? Também o Milei chamar o Bolsonaro também não ajudou, né? Não é uma atitude, vamos dizer assim, razoável de um presidente eleito chamar o ex-presidente, que é um líder da oposição, que é adversário do grupo político. Acho que também... assim como o embaixador israelense se reunir com o Bolsonaro, né? Você vê, as coisas estão um tanto mudadas, né? Ô, Daniel, você ficou com essa impressão que a bronca maior do governo, da ala política, foi o convite ao Bolsonaro, ou de uma pretensa possibilidade de uma vitória do Javier Milei atrapalhar os planos da diplomacia brasileira ou de parte delas de ser o grande líder da América do Sul? Não, tem as duas coisas. Para começo de conversa, o Brasil se vê numa posição inusitada de ser a voz dissonante dentro do próprio Mercosul. O Uruguai tem um governo de centro-direita, mas de corte liberal, com Lacalle Pou. A mesma coisa o Paraguai com Santiago Peña. Então, o Brasil ficou numa posição relativamente isolada dentro do próprio Mercosul. Segundo, que incomoda Lula numa área que lhe é tão cara, a área de relações internacionais, de política externa, é muito cara a Lula. E aí você tem, pelo menos ali no mundo da direita brasileira, não estou discutindo se isso é certo ou se é errado, mas no mundo da direita brasileira, se apresenta uma versão, um discurso de que Bolsonaro é o construtor de pontes do Brasil com outros países do mundo, com Israel, com a Argentina agora de Milei, possivelmente com os Estados Unidos se Donald Trump ganhar. E isso mostra tudo o que o governo brasileiro atual, de Lula, se esforça para evitar. Quer dizer, de mostrar que Lula consegue reinserir como vende o Brasil no mundo. O Brasil está de volta. E aí, se você tem um ex-presidente inelegível, mas que é quem fala com os novos líderes mundiais, Milei, Trump, Netanyahu, aí realmente não é muito satisfatório para o Palácio do Planalto atualmente. Naka quer concluir? Caio, não, tem um aspecto interessante dessa relação com o Brasil, porque para além dessa camada política, uma coisa que eu senti desde ontem, andando por aqui pelas ruas, eu fiquei hoje boa parte do dia em frente ao hotel, ao bunker de Milei. Ontem eu estive no bunker de Milei, também perto do obelisco, na comemoração, e há muitos brasileiros aqui, né? Pela situação do turismo, enfim, por uma série de circunstâncias. E muitos são eleitores de Bolsonaro e encararam, na conversa que eu tive com vários deles, essa vitória de Milei como um novo amálgama da direita latino-americana. Então, isso trouxe um frescor nas ideias e na vontade de se fazer política dessas pessoas que me pareceu muito interessante. Porque depois da derrota na eleição presidencial no Brasil, uma parte deste movimento acabou perdendo força, acabou se dissipando. E nas palavras que eu ouvi desde ontem aqui dos brasileiros, me pareceu que isso tem algum poder de voltar a gerar coesão neste movimento, aí pensando mais na parte popular mesmo, nas pessoas na rua.